Qual é o texto que eu falei que ia perguntar? Isto, exatamente. O pessoal está animado, anotaram tudo aí, né? Do celular, anotaram não sei o quê. Celular não pode não, hein? Ah, anotou na cabeça, tá bom. Nós hoje de manhã estávamos falando, né? Eu vinha conversando com vocês ali a respeito dos 3 verbos que nessa paraxá eles têm uma recorrência enorme, bem grande, né? Que é o verbo shema, chamar e assar. São 3 verbos ali que significa ouça, ouve, né? Ouça, guarda e também guarda, retém, né? Pode ser também. E o último é cumprir ou praticar. E a gente vai ali no capítulo 7 do versículo 25. Deixa eu ver se eu pego exatamente onde eu parei aqui. Eu estava dizendo exatamente quando eu pedi para cada um refletir na memória, né? Algum momento que teve na vida um problema e hoje, através do discernimento que Adonai nos dá, consegue entender que o resultado desse problema ou a cura de uma enfermidade, seja lá qual for o problema, foi por uma intervenção divina. E isso a gente precisa ter muito claro, né? A gente vem falando, o interessante é que quando a gente estuda cada paraxá, e é bem interessante mesmo, porque tem muito momento que parece que é repetitivo, né? Parece que você volta lá, de novo está falando nisso, de novo. É uma frase que constantemente a gente escuta, né? Eu te tirei da terra do Egito, eu sou Adonai. Eu não contei não, mas quantas vezes essa frase não tem nos 5 livros? Adonai fica o tempo todo, porque a gente esquece, não tem jeito. Nós somos fracos de memória, somos fracos de entendimento, nós somos bons de memória e bom de entendimento quando agrada o nosso interesse, não é verdade? E ali no capítulo 7, versículo 25 e 26, deixa eu chegar lá. Versículo 25. Eu vou ler numa outra tradução de André Chourac. Incinerai ao fogo, versículo 25 e versículo 26 do capítulo 7 do livro de Deuteronômio. Incinerai ao fogo as esculturas de seus Elohims, não cobiceis nem a prata, nem o ouro delas, para tomá-las para ti, para não caíres na armadilha. Sim, é uma abominação para Adonai, teu Elohims. Não introduzas a abominação em tua casa, serias interdito como ela. Voltai-a em objeção, abjeção, né? Objeção não, perdão, abjeção. Abomina, sim, ela mesma, um interdito. Outro ponto que é bastante interessante, eu confesso que eu não me recordo se eu falei de manhã, mas isso é uma questão que eu ouvi do Léo uma vez, e é mais pura verdade. Quando nós ouvimos falar na Torá, claro que em determinados momentos está sendo específico, é um objeto real, um ídolo como objeto, né? Mas a idolatria na Bíblia, quando muitas vezes é falada, nós já passamos da hora de, quando falamos essa palavra, pensar num boneco, pensar numa imagem, numa estátua. Eu acredito que pelo tempo que a gente vem estudando, vem conversando, quando a gente cita isso, nós precisamos buscar ali no contexto o que de fato aquilo significa, e não ficar preso nessa. E a frase que eu lembrei de você é que você falou que a idolatria, esse é o modo mais chulo, não é? Você usou uma palavra bem simples, é o modo mais básico, vamos dizer assim, primitivo, é o modo mais primitivo do entendimento do que é a idolatria. Então, pelo tempo que a gente estuda, pelo tempo que nós lemos o que lemos, claro, uma pessoa que chegou há pouco tempo, ela vai precisar de um tempo de maturação para o entendimento, mas os antigos não cabe mais a gente falar idolatria, pensar num boneco, pensar numa imagem, e já passou o tempo. Idolatria é tudo aquilo que tira
o posto de principal na minha vida, que é o posto de Adonai. Algo que eu dou preferência, ao invés de dar preferência a Adonai, eu já coloco ele como primeiro lugar, ele já se torna um ídolo na minha vida. Microfone. Aqui, por exemplo, Moisés, ele dá o nome de cobiça. Exato. Ele chama ganância, né? Que quando você busca no original ali tem a ganância. Né? E ele diz aqui que isso é uma abominação. Quando ele cita que a cobiça ou a ganância é uma abominação, logo no outro versículo ele diz: não introduz essa abominação, é idolatria. Então não podemos ficar pensando só nesse ídolo de pedra de pau, mas naquilo que está por trás de quando eu vejo isso, né? De tudo aquilo que está por trás, exatamente. E aí quando eu analiso essa questão aqui, eu entro justamente no ponto que eu queria continuar, quando eu vinha falando ali sobre a pessoa ter um problema, repetindo, né? A gente buscar na memória algum problema que a gente teve, resolveu, e nós temos certeza que foi pela intervenção divina, que Adonai nos conduziu, nos abençoou, né? O detalhe é que nós, muitas vezes, queremos resolver o problema, mas nós não queremos romper definitivamente com aquilo que está me causando problema. Eu quero resolver um problema, mas eu não consigo, ou não quero, lá no fundo, por trás, como ele falou, eu não quero, no fundo tem algo que me impossibilita, me incomoda e me fica instigando para eu não romper definitivamente. Porque quando eu tomo a decisão de resolver um problema através do Shema, ouvi, entendi, guardei no meu coração tudo isso e vou botar em prática, o botar em prática, que é se afastar disso, é se afastar definitivamente. Você não pode ainda ficar lá no fundinho, algo que fica ali, mas será essa pessoa foi tão próxima de mim, tantos anos da minha vida, eu romper com ela aqui, mas será que ela não vai isso, ela não vai aquilo, quando na realidade sou eu que não sou forte o suficiente para romper. O rompimento, ele vai doer. É inevitável. Se eu quero corrigir algo, é natural que um rompimento doa, ou do lado que está rompendo, ou do lado que foi o rompido. É natural. E se eu não tiver entendimento que isso faz parte do processo de ruptura, de separação, de afastamento, eu não vou me libertar daquilo que eu preciso me libertar, né? E aí a gente pode pegar alguns exemplos, né? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu a idolatro, seja um filho, porque tudo pode ser, né? Um carro, um filho, um emprego, o status, eu quero a qualquer custo conquistar aquele cargo numa empresa, porque eu idolatro a pessoa que está ali, ele é meu ídolo, é ele que eu quero ser igual a ele, e por aí vai, né? Mas aí eu vou pegar um exemplo, eu estou idolatrando uma pessoa, que eu estou do lado dela, mas essa pessoa começa a me fazer mal, né? Ela me faz mal, e aí eu não percebo, porque muitas vezes ela me faz um mal explícito, que é, por exemplo, me bater, um exemplo, é um mal explícito, é evidente, quem vê pode observar, eu sinto na pele ela me bater, mas existe por trás disso muitas coisas piores que eu não percebo, uma escravidão, exatamente. O convívio com aquela pessoa, eu não consigo perceber, e essa pessoa vai me dominando de forma tal, que eu vou me tornando um escravo dela. Ou uma situação que eu, pelo convívio com ela, eu que não era, passo a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa grosseira, uma pessoa insuportável, porque estou no convívio de alguém. Esse alguém me faz mal, e às vezes eu nem percebo, porque eu idolatro tanto aquela pessoa, quero tanto ser igual a ela, que eu passo a não enxergar aquilo que ela comete, muitas vezes, e eu não percebo, né? Mas se em algum momento eu suplico, cumpro o rito sacrificial, porque uma coisa é suplicar, aí você precisa cumprir o rito, como está estabelecido, né? E aí é o ponto interessante, que quando hoje você comentou comigo, Léo, né, de manhã, sobre o evento aqui do Bar Mitzvah do Miguel, eu na hora eu falei, misericórdia, pai, é para eu mudar? Eu me perguntei, é para mudar aquilo que eu tinha preparado aqui? E eu fiquei em paz, eu falei, não,
Isso faz parte do ouça, do entende, do guarda e pratica. Então Adonai nos ensinou, nós ouvimos, a partir de agora tem uma, entre aspas, um novo procedimento, poderia dizer assim, Léo? Tem uma base, não, exato, mas até então nós não tínhamos esse entendimento. Até então não. Então, em algum momento ouvimos, nós guardamos aquilo porque entendemos e queremos, e vamos já colocamos em prática. Falei, não, então isso vem comprovar o fato de que eu não posso só ouvir e entender e achar que é suficiente. Eu não posso só ouvir, guardar para mim, que também não é suficiente. Eu tenho que fazer os 3 processos, além dos primeiros 2, que foi a súplica e cumprimento do rito. Por quê? Se eu tenho esse problema, que a pessoa me deixa arrogante, ela está me fazendo de escravo, e eu não percebo, mas eu suplico, pai, o que está errado? Faço o rito. Um dado momento, vem o entendimento, que é o ouvir pela palavra. Eu começo a entender que aquilo é o melhor e aquela outra situação de escravidão é a pior. E aí eu começo a botar em prática o que a palavra diz, que é o afastar, se desligar, o rompimento que se faz necessário e tem que acontecer. Pode falar, Léo. Ulisses, você virou há pouco aí e falou assim, a gente fica muitas vezes com uma situação mal resolvida, que lá no fundo ela não foi totalmente resolvida. Sim. E fica aquela coisa latente ali dentro da pessoa, que em algum momento aquilo explode. Opa. E mostra que a pessoa não resolveu. É uma espécie de barganha que a gente faz com a gente mesmo. Não, eu não sou idólatra, eu já não rezo para santo, eu não falo o nome de santo, mas aquele conceito que o papai me ensinou, deixa ele quietinho aqui dentro, é uma barganha que a gente faz com a gente mesmo. Isso daí. Quando a gente vê uma questão dessa, e eu falei, eu dividi isso com a pastora também, foi hoje 4 e pouco, 5 horas da manhã, olhando a palavra, que eu fui ver a raiz, que a gente explicou ali mais cedo, é uma vez só usada para uma situação civil, ou seja, é algo muito específico, você pagar pelo direito de um povo retornar, porque Adonai tem direito na compra desse povo e dessa terra. Amém. Então, trazendo para o que você está falando, Adonai está fazendo uma medida preventiva dentro da casa, para que, se pai ou mãe que está trazendo filho para fazer bar mitzvah, apresentação e etc., lá no fundo não quer soltar o filho, porque às vezes você faz tudo, faz a oferta para casa, traz, cumpre o rito. No âmbito físico, você olhando, está tudo alinhado, mas lá dentro do coração, quem cria meu filho sou eu, do meu jeito, da minha forma, ninguém mexe com essa área na vida dele. Eu aprendi assim, eu cresci assim. E eu vou dar continuidade para o meu filho assim. Adonai agora está se colocando como aquele que está pagando o resgate, porque ele tem direito. Amém. Então, se houver, não estou dizendo que é o caso do que estava aqui hoje, pelo amor do Eterno, estou falando de forma ampla e geral. Coletiva, né? É para os bar mitzvahs do passado, do presente e os do futuro. Se houver qualquer mínimo sentimento no pai, na mãe ou em ambos de que não soltou totalmente, o bar mitzvah agora eles assinam, dizendo que eu estou liga nos céus e na terra e Adonai agora é o exigente. Amém. O Ulisses assinou porque é uma questão de formalidade por ser o presidente, mas não é o Ulisses que é o tutor do jovem. É a casa que representa Adonai. Amém. Então, se o pai e a mãe queriam dar um destino para o filho, hoje esse filho vai ter o destino que Adonai determinar. Amém. Se vai querer ter o confronto com Adonai, porque essa questão ainda está barganhada, boa sorte. É o melhor que eu posso dizer, boa sorte. Ou não traga e não faça. Exato. Porque agora não tem, 8, foi igual com os homens. Se você parar para ver, o ajuste começou com os que já estão em serviço. Desce as águas, abre mão disso, abre mão daquilo. Só que agora está pegando os que vão se transformar nos futuros servidores e já está tirando para ele. Porque é assim que se dá continuidade a um povo, não fica aresta. Não fica aresta. Um dos problemas que você vê, você tocou na idolatria, que a maioria dos reis de Israel, em toda aquela sequência que o livro de Reis e Crônicas narra, é assim, não porque o rei tal derrubou os altares, reformou a casa de Adonai, tirou o ídolo, mas lá no alto monte ele não conseguiu
fica sempre uma coisa uma ponta ainda a ser resolvida, que mantém aquilo. É isso que você está falando. Essa é uma barganha que não há condições de manter, e que hoje foi público e notório que a Adonai disse que não vai tolerar no nosso meio. Se vier para trazer um filho para um bar mitzvah, hoje entendeu-se o nível de comprometimento que é entregar um filho de volta. Está pagando uma dívida de 13 anos que é o contrário do que era antes. Antes era, a partir de agora, a minha responsabilidade espiritual finda-se aqui. Antigamente era esse o entendimento. Mas agora o menino está entregue ao serviço da casa. Entendeu? Quando você nos levou hoje pela manhã a Jeremias com aquela questão da compra da terra, tem 2 termos que ele usa ali. Você leu esses 2 termos, que é o direito, né? Mas logo após ele fala assim, tem o direito e a obrigação. Então o direito nós já tínhamos, né? Estávamos usufruindo do direito, mas existe a obrigação que talvez nós não estávamos cumprindo. O Eterno quer que cumpra o direito e a obrigação. Então não pode ter só o direito de ter o filho fazendo bar mitzvah. Não, tem a obrigação da casa do cumprimento. Leomar, a maior prova disso é você enumerar quantos fizeram bar mitzvah e quantos permaneceram na casa. É só fazer a conta que vai ver que tinha uma coisa errada. Tinha o direito, mas na hora de obrigar, alguém segurava. É esse alguém que hoje perdeu, e eu volto a dizer, estou falando no âmbito geral, perdeu esse direito. E quem quiser fazer retroativamente o documento assinado, estou dando um exemplo. Eu tenho um filho, o Leomar, tem um filho de 20 e tantos anos. Se você quiser retroativamente, a casa vai dar o documento aos pais que querem retroativamente fazer isso aí. Agora eu dei o direito, agora eu dou a obrigação. Cumprimento da obrigação. Exatamente. Isso tudo faz parte do processo, né? Do ouvir, do guardar, do praticar. Volto a dizer, só sendo repetitivo, quando eu falo guardar, reter aqui, não é reter o conhecimento para mim e não me preocupar com o próximo, não é isso, é aquilo que eu aprendi, entendi, eu guardo no meu coração, para que eu execute de forma sábia, correta, e assim evito ou minimizo, né, os riscos de cometer algum tipo de erro. E esse discernimento vindo, eu estava falando do rompimento, né, a atitude ela tem que ser imediata. Porque senão acontece justamente o que o Léo está falando. Essa barganha ela vai ficar lá como uma pendência negativa no meu coração. E em algum momento ela vai vir à tona. Algum momento que talvez eu fique chateado com algum evento, ou eu tenha uma queda de qualquer coisa, seja lá o que for, né? Porque isso é um agente contaminante que ainda está em mim. É um agente que contamina, que está ali. Ele só está quietinho ali no fundo. É um agente poluidor que ainda está em mim. Né? E todo agente poluidor, todo agente contaminante tem que ser detestado. Tudo tem que ser, né? O interessante é que nós não podemos, né, como eu disse ali atrás, nós não podemos ficar presos nos pensamentos a respeito das possíveis consequências. Se eu entendo que eu preciso executar uma tarefa de rompimento, eu não posso ficar preso nas possíveis consequências daquele rompimento. Eu tenho que romper. E basta, e acabou, e não tem conversa, aí eu fico livre daquilo e vida que segue, né? O versículo 12, né? Não precisa ir lá não, né? Que diz lá justamente, que a gente leu lá, e é que depois que tiveres ouvido esses julgamentos, né? A gente indo agora para o capítulo 8, versículo 1, é interessante que também no versículo 1 do capítulo 8, nós temos aqui novamente esses 2 verbos. O verbo chamar e o verbo assar, né? Vocês podem ler aí no capítulo 8, versículo 1. Toda a ordem que eu mesmo te ordeno hoje, vós aguardareis, olha ele aqui, para fazê-la, olha aqui também, a fim de que vivais, vos multipliqueis, venhais e herdeis a terra que Adonai jurou a vossos pais. Então nós podemos observar que aqui novamente vem a reafirmação de exatamente como lá atrás, você já ouviu, você já entendeu, então guarda e faça, guarda, entenda e execute, faça o que tem que fazer, né? E aí um ponto bem bacana aqui, olha só, toda ordem, bem no comecinho do versículo, toda ordem que eu mesmo te ordeno hoje.
toda a ordem que eu mesmo te ordeno hoje. Em vários locais da Bíblia, vemos a palavra Hayom, que significa hoje, né? Quando se fala a respeito dos mandamentos, apesar de terem sido ditados ou escritos há muitos anos, há um porquê. A Torá nos quer dizer que devemos considerar esses mandamentos como se fossem dados hoje, nesse exato momento. O Hayom, hoje, significa isso. A Torá está nos ensinando que esses mandamentos é como se tivesse sido entregue nesse momento para o Leomar. A partir do momento que ele ouviu, ele não tem o direito mais de falar. Eu não sabia, não me falaram, porque ele ouviu. Ponto, né? E o interessante, irmãos, que é mesmo com tudo isso, ainda há quem considere a Torá como sendo um patrimônio antiquado. Existem muitos que ainda consideram a Torá como um patrimônio antiquado. É antiquado, né? Antiquado. Mas Moisés ordena ao povo que considerem como novos e atuais. E isso não é só para aquele povo lá atrás. Isso é para nós hoje também. E para quando eu falecer, os futuros também. E aí me fez, né, no momento que eu estava estudando, lembrar de uma cena, um episódio que aconteceu lá conosco na empresa, que comprova exatamente isso. Nós temos que fazer um serviço de divisória lá, né? Essas divisórias comuns de escritório, comuns, né, com porta, vida, etc. E chamamos as pessoas lá para fazer os orçamentos. E a mesma pessoa que fez o primeiro trabalho para nós há 1 ano e meio, mais ou menos, eu convidei, porque ele já conhece lá e tudo mais. E beleza, ele fez o orçamento dele. E aí entra naquele momento natural de qualquer cliente e fornecedor, que é a negociação. Um tentando um valor melhor, uma condição melhor de pagamento. E eu estava no meio do pátio com ele, mostrando lá aonde preciso, né, fazer o fechamento, o teto, para botar o ar-condicionado lá, não sei o que, E aí, rapaz, me dá um desconto, cara, tá pesado esse negócio. Estou ali naquela, entre aspas, disputa de negociação natural. Eu vou comprar um móvel para minha casa, eu vou tentar o preço mais barato. Vou comprar um fogão, vem cá, você não me dá um desconto? E eu virei para ele e falei, vem cá, eu preciso de um desconto, porque senão eu vou fechar com outros, que eu vou começar a pagar, mas eu não quero receber isso agora, eu só quero receber o material em dezembro. Aí, não tem como te dar desconto, não sei o quê, a não ser que faça sem nota fiscal. E na minha empresa não tem essa conversa de sem nota, né? Não trabalho dessa forma, em hipótese alguma. E o impressionante é que ele é um cristão. E o impressionante é que não foi 1 ou 2 vezes que ele na minha sala viu lá a Mezuzá, viu a Menorá, viu o quadro de Israel que eu tenho na sala, e ficou ali curioso perguntando. Várias foram as vezes, né? Ele citando, etc. e tal. Quando ele falou isso, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu virei e falei, meu amigo, você está falando sério? Sem nota? Porque o imposto é muito alto, não sei o quê. Eu falei, sim, eu sei que o imposto é muito alto, inclusive eu não concordo com ele. Eu não concordo, mas eu estou debaixo da lei, eu tenho que cumpri-lo. Eu não concordo em pagar esse tamanho de imposto, eu não concordo, mas eu tenho que pagar. Eu estou debaixo da lei, eu estou no Brasil, então eu sou obrigado a pagar, né? Mas esse governo que está aí, quando ele falou esse governo, até falei, esse governo que está aí foi colocado pelo Eterno. Eu falei, exatamente, porque foi, eu tenho esse entendimento. Ele, não, como assim? Exato, eu sei disso, pastor. Eu falei, foi colocado, não foi. Eu falei, você está brincando? Você não entende? Não foi. Eu falei, isso acontece na Bíblia o tempo todo. A Torá nos ensina. Não, aquilo que você está falando, aquilo que está lá no Pentateuco que ele fala, né? Aquilo é para aquele povo naquele momento. Irmãos, ele falou exatamente isso comigo. Aquilo ali não é para nós hoje. Aquilo é para aquele povo naquele momento. Quando eu falei, vem cá, então você acredita que o líder que está hoje não foi constituído pelo Eterno? Não. Eu falei, lê Isaías 45:7. Aí ele não sabe, eles não lê, né? Eles não lê, antes de Mateus quase não lê, né? Eu falei, lê 45:7. Aí ele, estou sem Bíblia. Eu falei, não, eu falo de cor. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu faço todas essas coisas. É só você ler lá. E pega depois que você lê lá, busca o entendimento e vai rastreando aonde isso tudo vai ligar, que você vai entender. A nossa conversa acabou ali. Menos mal que ele anotou.
Ele anotou o versículo, Isaías 45, versículo 7. Então, olha só, nos tempos como nós estamos hoje, e por isso que a gente precisa ficar antenado, entendido, porque eu não posso dizer que uma pessoa como ele, por exemplo, tem esse entendimento hoje, porque hoje chegaram e pumba, colocaram na cabeça dele esse tipo de entendimento. Isso é o decorrer do tempo, do convívio que ele está ali. Ele está vivendo no meio. Exato. Enquanto ele está ali e a palavra não é ensinada de forma transparente, de forma direta, como precisa, deve e ela é, as pessoas são iludidas, como a pastora cansa de falar aqui. São iludidas pelos líderes que estão aí fora, que falam e muitas vezes fazem o papel de encantadores. Estão encantando o público para que bata palma para ele que está ali. E a verdadeira palavra por trás disso aqui não ensina o que é correto, o que precisa ser dito. Então, aqui, ó, verso 25 diz, para que não sejais iludido. Para que não sejais iludido. Exatamente. E foi interessante porque a conversa acabou ali, mas acabou assim, não teve briga, não teve nada, né? Ele só anotou e aí não continuou, eu também estava ocupado. Com certeza. Oi? Não entendi. Não entendi. E se são os lojistas do comércio que estão fazendo isso, você deixa de comprar? Se são os lojistas do... Mas você vai achar gente honesta. Mas você acha gente honesta. Sim. Não, se você pedir, eles são obrigados a dar. E obedece. Se você pedir, eles são obrigados. São obrigados a dar. O problema é que nós somos tão acostumados a não pedir, que nem nos damos conta e não pedimos. Porque para nós vai pegar, vai amassar, jogar aquilo fora, nós mesmos que muitas vezes não pedimos e não percebemos que estamos contribuindo para um erro. Eu particularmente nunca passei por uma experiência assim não. Toda vez que eu pedi foram rápidos comigo, né? Eu não posso reclamar. Mas voltando à questão aqui, a Torá, ela foi escrita para ontem, é para hoje e será eternamente. A Torá foi criada para aperfeiçoamento da humanidade, né? E ela não é nostálgica, ela é prática. Tão prática que quando nós lemos ali no capítulo 8, versículo 3, isso, a parte lá no final, né? Capítulo 8, versículo 3, ali no final, quando fala assim, ó. Vou ler todo o versículo, é melhor. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Elohim. E Yeshua comprova isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele fala exatamente a mesma coisa. Lá é uma das passagens, né, ele fala, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Adonai. Ele está só comprovando o que está lá atrás. E olha quantos anos depois que Yeshua veio, né? No versículo 11, queria que vocês fossem comigo. Versículo 11. É interessante que é outro versículo que também tem ao mesmo tempo os dois verbos, tá? Eu vou ler numa outra tradução. Cuida, capítulo 8, versículo 11. Cuida de não esquecer Adonai, teu Elohim, não guardando suas ordens, seus julgamentos, suas regras, que te ordeno eu mesmo hoje. Se nós trouxermos para o tempo presente, agora, eu posso virar para o Leomar e falar, cuida de não esquecer Adonai. Isso foi escrito há quantos anos atrás? Mas eu posso falar para ele agora, cuida de não esquecer Adonai, teu Elohim, não guardando suas ordens, seus julgamentos, suas regras, que hoje ordeno eu mesmo. Por isso que ela é para hoje, ela não é como ele disse, isso é lá para aquele povo, foi para aquele momento. Versículo 12. Oi? Exatamente, é como resultado, exatamente.
Exato. Fala no microfone ali, aquele. Porque quando hoje, no Bar Mitzvah do Miguel, o que aconteceu aqui? Uma força maior, isso é o resultado. É bom, benéfico para o homem. Uma força maior vem sobre um corpo e para que ele tenha uma direção definida. Amém. Qual a direção definida? Servir a Adonai. Sim. Isso é Kev como resultado. Sim. Por isso que o privilégio desse Bar Mitzvah foi grande, porque foi uma decisão espiritual tremenda. Amém. A força de Adonai que vem, porque você praticamente, a casa toma a responsabilidade de continuar. Sim. Ensinando o rapaz, o jovem, para que ele cumpra os seus serviços. Amém. Né? Isso é o resultado. Sim, é o resultado, exatamente. Benéfico. Benéfico. E não maléfico. Exato, tem o benéfico e tem o maléfico. Exatamente, exatamente. Versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça. Olha só que interessante. Se ensoberbeça, se eleve, se exalte o teu coração e te esqueças do eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés aqui está advertindo o povo contra a embriaguez das riquezas e dos prazeres materiais. Os tempos difíceis seriam coisa do passado. Os tempos difíceis na minha vida, ela se torna coisa do passado quando eu resolvo o problema e começo a não fazer a manutenção para que eu não me esqueça. Aí daqui a pouco eu me esqueço que lá atrás eu passei uma dificuldade, lá atrás eu passei uma perrenga, tive que me ajustar, Adonai me auxiliou e me ajustou. Isso vai ficando para o passado. E aí o que acontece hoje, que nós vemos no dia de hoje, né? A prosperidade se torna a regra da vida. Lá quando a gente fala lá atrás, a ganância ali também está ligada. Destruir os ídolos, os deuses, cuidado com o ouro e a prata, para não levar para o teu lar. Essa é a ganância. E seja iludido, sim, e seja desiludido, exatamente. Exatamente. Com o coração corrompido, o homem ficaria orgulhoso, alienado do eterno, pensando somente em si mesmo. O que acontece atualmente? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, como a Torá pode ser um patrimônio antiquado? Ela é atual, né? Isso nos faz lembrar ali quando Paulo fala dos incrédulos, né? Que ficam pensando de forma errada. Ali em Romanos, vamos lá? Romanos capítulo, eu já estou finalizando, Romanos capítulo 1. Romanos 1. Versículo 21. Romanos 1, versículo 21 até o 25. Pois tendo conhecido a Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Elohim os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Elohim em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém, amém, amém. Exatamente, as inversões. Fala no microfone, por favor. A inversão de valores, as contradições do homem, que só a justiça de Adonai é para julgar. Exato. Ele fala uma coisa, mas ele vive outra. Vive outra. Exatamente. Exato, exatamente. Ulisses, a questão da atualidade da Torá,
ela precisa ser vista de uma forma muito séria, porque você tocou num assunto aí, ilustrando aquilo que na boca do mundo cristão soa como uma barganha. Sim. Né? Estamos livres dessa lei que Sim, era lá para não aquele é para tempo nós, obsoleto. passou, é do passado, é obsoleto. Né? Essa Exato. é uma frase que eu acredito que todos aqui já ouviram diante de cenas parecidas com essa sua. Inclusive, se eu não me engano, né, pastora, é uma doutrina teológica isso daí, né? A lei se tornar obsoleta pelo novo mandamento do amor. Quando a gente vê ali o texto de Mateus e Lucas falando, pegando Yeshua falando sobre o amor, eles dizem que a velha lei que não contemplava o amor foi substituída por esta lei do amor. Eles confundem a coisa nisso daí. Mas semana passada, quando a pastora Sandra ela ensinava a Parashá Vaet Hanan, ela tocou rapidamente num assunto, e você hoje votou nele, quando diz que Moisés tenta ainda uma última barganha com Adonai para entrar na terra. E Adonai dá um basta, ele usa uma expressão que no hebraico é grosseira. Basta, não me fales mais a esse respeito. Na tradução do André Chorak, assim, basta de ti com esta conversa. Ou seja, Adonai chega a ser grosseiro, repele Moisés. Mas aí ele diz assim, o capítulo 3 do Deuteronômio, verso 26 e 27. Mas o verso 27, Ulisses, ele fala uma coisa muito interessante. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e vê com os seus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Quando ele fala ver, o verbo aqui é é a próxima paraxá. Sim. É uma visão que contempla a capacidade humana de forma sobrenatural de enxergar algo. Então Moisés olha. Exatamente. Ele vê a terra e os tempos futuros do que haveria sobre a terra. Então ele viu Josué na terra, ele viu o tempo dos juízes, ele viu o tempo dos profetas e ele viu Yeshua na terra. Porque a curiosidade da questão geográfica não era o assunto de Moisés com Adonai. Não, claro que não. Ele queria saber qual era o resultado, da Torá na terra. Porque as promessas eram, quando entrares na terra farás isso, 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 isso. Ele queria ver como seria. Então ele vê o ápice e a decadência de Israel ao longo da sua história nesta visão do Pisga. Só que, Leomar, ele vira e fala assim, aqui está uma questão muito interessante. Dá ordens a Josué, verso 28, encorajam, fortalece, porque é ele que vai ver a questão física lá dentro da terra. Aí ele diz, verso 29, assim ficamos no vale de fronte à casa de Peor. A pastora tocou nesse assunto semana passada. O que é ficar habitaremos diante da casa de Peor? Na outra tradução. O que ele está querendo dizer aqui? Que Moisés não podia sair de frente do modelo que a humanidade tomaria para si, para viver. Peor simbolizava o fim da humanidade na sua decadência moral e ética, que contraporia a Torá na sua santidade. Então Moisés bota-se como uma estátua de frente a este modelo, por isso que ele não podia sair de lá. Ele já viu com os olhos espirituais o acontecimento, mas ele precisava ser uma testemunha contra este modelo que Bilã inaugurou para a humanidade ali. Quando ele faz isso, nós precisamos entender a capacidade sobrenatural da Torá permanecer. Aí vocês vão lá na Brit Hadashah rapidinho comigo. Vamos lá. Permanecer, porque Moisés ficou estagnado de frente a Peor. Mas ele viu os acontecimentos, mas ele precisa finalizar o confronto com Peor. Pois não, pastor? Tanto é isso que, se você procurar a palavra escatologia em português, dicionário, português comum, você vai encontrar escatologia, todo tipo de orgia, escatologia significando toda orgia, toda bebedice, todo excesso de sexo, tudo isso que é muito, né? Muita droga, tudo que está acontecendo agora. Mas você encontra escatologia como parousia, final dos dias, o estudo sobre o final dos tempos, que a igreja gosta muito de ficar presa naquilo. Exatamente. Por isso que ele está falando, Moisés fica ali, ele diz, nós.
Quando Adonai diz nós, é ele e Moisés. Isso. Exato. Ele e Moisés estarão perante a casa de Isso. Peor. É isso que aí. aqui está Bet Peor. Bet é casa. Sim. Isso. Diante da casa de Peor. Vendo o que vai acontecer lá na frente. Essa visão que Moisés tem esta visão sobre a terra de Israel, que torna ele um clarividente do futuro de Israel. Exatamente. Isso significa que ele vê o Messias na terra, exatamente, vivendo quantos anos? 1.500 anos? testificando de Torá. Então, 1.500 anos, né, de Moisés ao Messias. Sim. Então ele enxerga 1.500 anos na frente o resultado do que você está falando. Olha como que esse negócio de Torá ser atual é o confronto que está sendo colocado. Bet Peor, Moisés é obsoleto, ele é velho, a imoralidade reina e Moisés se bota firme, de pé, contrapondo esse modelo de vida. Lá no capítulo 9 de Marcos, O importante é contrapor esse modelo de vida. Ele estava vendo Quem um é modelo. Moisés? É Torá. Torá, que sim. entra contrapondo ao modelo de vida deles. E na própria Brit Hadashah, pela pessoa de Yeshua, nós vemos uma forma simples de desconstruir este pensamento da Torá ser obsoleta. Capítulo 9 de Marcos aqui vai ajudar bastante para a gente entender isso aqui. Quer ver? Ó? Quando ele fala do Monte da Transfiguração. Marcos 9. A gente poderia ir em Mateus 17, Lucas 9, mas esse texto de Marcos aqui, ele é muito interessante porque tem um detalhe aqui do texto que é flagrante. Olha só, não é Jesus que trouxe uma nova lei, a lei do amor e tornou Moisés obsoleto? Vamos ver aqui. Está obsoleto. A transfiguração, Marcos 9, 2. 6 dias depois, Yeshua toma consigo a Pedro, Tiago, João e os leva a sós, em particular a um alto monte. Aí ele foi transfigurado, a face dele muda diante desses 3 homens. As suas vestes tornam-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Aparece-lhe Elias com Moisés e falam com Yeshua. Moisés é moderno. 1500 anos depois está lá Moisés no monte falando com Yeshua. E é Torá. Isso. Mas aqui, pastor, é o testemunho de que Moisés permanece, assim como a palavra dos profetas permanece. Mas olha qual é a relevância da atualidade de Moisés. Pedro disse a Yeshua: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Assustou Pedro isso aqui. Então desceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Yeshua a sós. Ao descerem eles do monte, ordenou-lhes Yeshua que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Qual era a revelação de Moisés e Elias para Yeshua? A ressurreição. Então quem é que falou para Yeshua de ressurreição dos mortos? O obsoleto Moisés e o obsoleto Elias. Eles guardam o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria o ressurgir de dentro os mortos. Era uma doutrina que Moisés e Elias é obsoleto? Nunca. É obsoleto. Moisés e Elias aparecem de forma milagrosa e revela a ressurreição dos mortos, alegando que a Torá já vem falando dela há muito tempo. E aí, se você olhar no final aqui, diz que Elias já veio. Em Mateus vai dizer na mesmo texto, dizendo: então entenderam os discípulos que ele falava que João Batista era Elias. O texto de Mateus referente à transfiguração termina dizendo que o tal espírito de Elias que Malaquias testifica ali no capítulo 4 já era João Batista. Como que Elias é obsoleto? Como que Moisés é obsoleto se eles estão revelando a ressurreição dos mortos? E Yeshua foi testemunha de Elias e de Moisés. Amém. Parado lá na casa de Peor. Sim.
se contrapondo a Peor, dizendo, não vai haver ressurreição dos mortos, os que pecarem e se arrependerem vão morrer, vai nascer novo homem. Se essa é uma doutrina velha, Yeshua é obsoleto tanto quanto Moisés, porque ele ouviu de Moisés o testemunho da ressurreição dos mortos. E por isso que é tão obsoleto, que eles estão tão confusos e perturbados, aprovando coisas que não deveriam aprovar, injustiças que não deveriam aprovar. Aprovam. Exato. É isso aí, não Exato. tem nada de obsoleto. Não, não tem mesmo, não tem. Pode falar no microfone. Romanos 12. Amém. Sim. Sim, exatamente. Exato. Ela. Amém. Amém. E como a gente já aprendeu que ela não é obsoleta, né? A gente já aprendeu, né? Não tem como agora alguém falar e se ouvir, tem na ponta da língua aí argumentos para auxiliar a pessoa a entender. Para auxiliar a pessoa a entender. Porque tudo isso é um processo que nós também passamos, né? Ali no capítulo 10, a gente não vai lá, não precisa se preocupar. No capítulo 10, né, tem o encorajamento, o estímulo, a obediência que Moisés dá ao povo, né? Ele diz ali, ouça, guarda, pratique os estatutos, os mandamentos, os juízos, o tempo todo, como o Léo já explicou. E ele sabia, né, Léo, o quanto aquele povo era problemático, ele sabia o quanto aquele povo, ele viu a história como um todo, exatamente. Ali em João capítulo 14, 21, deixa eu pegar aqui, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O tempo todo Yeshua fica reafirmando para obedecer o que Moisés falava. Moisés fica falando que o tempo todo, obedeça os mandamentos, respeite os mandamentos. E Yeshua não fala a mesma coisa? Se eu amo os mandamentos que foram escritos lá atrás, eu amo o Pai, porque os mandamentos chegaram até nós através de quem? Do Pai, que colocou lá para Moisés, e aí vem todo o processo e chegou aos nossos dias de hoje. E quando eu falo aqui, eu queria fechar essa conversa nossa aqui, para que a gente reflita de fato, né, do que o mundo faz hoje. Contrapor, como a senhora falou, contrapondo tudo que está aqui na Torá. Enquanto a Torá e aqueles que têm esse discernimento, né, que tem o Shema claro na cabeça, tem o Chamar claro no seu coração, e tem o Assar claro de tentar levar aos outros esse entendimento, né, o tempo todo levando entendimento, o outro fica o tempo todo contrapondo, tentando arrumar argumento para contrapor e não permitir que outros venham a ter o mesmo entendimento. Mas quando nós temos o entendimento, o que acontece com o nosso coração? O nosso coração fica puro, circuncidado. Apesar que a gente fica puro, circuncidado e cai de novo no erro, né? Aí depois dá uma ajustada. Infelizmente somos assim, mas nós não podemos nos prender e dizer, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Não. Eu tenho que entender que eu errei, corrijo, eu fico o tempo todo fazendo o ciclo, né? É um ciclo contínuo, né? E aí, quando meu coração realmente está puro, eu passo a entender isso, eu vou dizer exatamente o que está no Salmo 118, 23. Lê para nós, Leomar. Salmo 118, 23. Mas pode ler do versículo 17 até o 23. Isso quando eu tenho um coração já tratado, um coração já limpo, um coração que eu já entendi esses verbos que eu venho conversando desde o início da nossa conversa aqui, e eu fico ali praticando o tempo todo para poder
fazer o que Adonai nos ensina, né? 118, versículo 23, é o entendimento, é o discernimento daquele que já está com a sua vida limpa. Foi o Eterno que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Você quer que eu lê só eles? Não, 17 ao 23. Hã? 17 ao 23. Ah, tá, perdão. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Eterno. O Eterno castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da retidão, entrarei por elas e renderei graças ao Eterno. Esta é a porta do Eterno, pela qual os justos entrarão. Render-te-ei graças, pois me ouviste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Eterno que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém. É maravilhoso aos nossos olhos. Por que é maravilhoso aos nossos olhos? Porque nós já temos entendimento, nós já conseguimos perceber e reconhecer que quem fez tudo isso foi o Criador. Não foi a força do meu braço físico, não foi eu que fiz isso, como Moisés exorta o povo ali, né? Cuidai para não ensoberbeça, para que não ensoberbeça o seu coração, para que não suba a tua cabeça, e em dado momento as coisas vão ficando para trás, e você fala, foi pela minha força que eu executei isso. E o coração contaminado, que não consegue alcançar esse discernimento, ele faz justamente o que eu acabei de dizer, né? Vejam o que eu mesmo fiz. Vejam o que eu mesmo fiz. Amém? Depois, se vocês quiserem, vão a Provérbios 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios será transtornado. Tem o Salmo 75, que é o próprio Salmo da Paraxá. Se você ler ali, tem uma parte que faz uma conexão total com Deuteronômio 8, se não me engano, versículo 13 e 14. Provérbios 14, 8, né? A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. E aí eu pergunto, por que será que a pessoa ajuizada, aquela que tem juízo, sensata, correta, é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Se acha. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Amém? Obrigado, Pai, por esse momento. Seja conosco no restante desse Shabat, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito a nós, por todos os benefícios que tem nos dado, e nós não merecemos nada, Pai, mas mesmo assim Tu tem tido misericórdia de nós. Obrigado, Pai. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.